Eu queria convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé, ou por fé. Amém? Pode se assentar, irmãos, fiquem à vontade na casa do Senhor. Essa é uma data bem importante, né, para o protestantismo, de uma forma geral. Embora nem todos que se declaram protestantes, né, efetivamente assinam embaixo de tudo aquilo que Martinho Lutero, como um dos grandes teólogos para dizer, acho que até um dos mais importantes, né, teólogo do cristianismo, ensinava, né? Tinha doutrinas que vários desses que se denominam protestantes hoje em dia, como a doutrina do livre-arbítrio, né? Ele era contra essa doutrina, ele biblicamente dispôs sobre esse assunto, falou, escreveu livros sobre esse assunto, né? Como aquele livro Nascido Escravo, pelo menos é a tradução que eu tenho lá em casa. Ele faz uma defesa, né, da autonomia de Deus em relação à salvação dos seres humanos. E, infelizmente, né, vários desses que se denominam hoje em dia cristãos, evangélicos, protestantes, na verdade, eles não assinam embaixo, né, de tudo aquilo que Martinho pregou. E o próprio movimento da reforma, né, os 5 solas, quando nós vamos ver o que tem sido anunciado do evangelicalismo brasileiro, nós vemos que nem de longe, né, há uma fidelidade em relação a esses 5 pontos da reforma protestante, né? Principalmente o sola escritura, né? Inclusive, essa semana aí nós recebemos aí um vídeo de um importante pregador do evangelho aí no Brasil, o pastor Batista da Igreja Batista da Água Branca, né, IBAB, de São Paulo. Ele afirmou que a Escritura precisa ser reinterpretada, né? Ela precisa ser reanalisada, precisa ter outros olhos, né? Como se a inspiração bíblica, aquilo que a Escritura é em si, a sua natureza, a raiz, por quem constituiu as Escrituras, como se ela dependesse de homem a dar o significado, como se Deus dependesse disso, né? Como se aquilo que Deus disse não estava muito bem explicado nas suas santas páginas, né? Então, infelizmente, nós vemos tudo isso acontecendo no nosso Brasil. E tudo isso que já foi falado essa noite corrobora, né? E mostra um raio-x do que tem sido o evangelicalismo brasileiro. Muitas das vezes mais levado pela cultura, mais levado pela moda do dia do que pelas Escrituras. Então, é um dia que provavelmente nem todos vão considerar, né, em vários lugares, mas sabemos que esse movimento foi um movimento importantíssimo, que marcou não só uma ruptura entre a igreja protestante, aqueles a igreja católica, né, uma ruptura com a igreja católica, mas também uma ruptura de uma forma, aliás, uma nova forma de olhar para a realidade, né? A reforma ela influenciou não só a parte teológica, mas a parte cultural, né, a parte educacional. Então, teve reflexo em várias áreas da vida humana, né, a imprensa, né, toda essa liberdade que as pessoas têm, os homens de Deus têm no púlpito hoje,
foi, de uma certa forma, adquirida por homens que não se amedrontaram diante de uma instituição tão poderosa da época, né? E falar contra uma instituição tão poderosa naquela época, a Igreja Católica, era como se como aqueles que ousam desafiar grandes organizações poderosas hoje, né? Vamos colocar aí a ONU, né? Alguns estados, né? Então, para os irmãos terem uma dimensão do que era a igreja naquela época, né? A Igreja Católica é uma instituição muito poderosa, né? Inclusive, o reformador ele acabou correndo sérios riscos, né, de morte, né? E foi depois acolhido pelo imperador e ele teve sua vida protegida, né? Não por causa do imperador, mas porque sabemos que Deus ele tem propósitos, né? Deus ele tem decretos, Deus ele tem a sua sabedoria é maravilhosa, né? E aquele homem estava sendo protegido porque Deus assim queria e sabia que a partir dali iniciaria um grande movimento, né? Um grande movimento que reaqueceria a igreja, reaqueceria o movimento evangélico no mundo inteiro. Amém? Então, quando nós lemos esse texto aqui da palavra de Deus, esses 2 versos que foram lidos aqui, nós percebemos uma coisa, que esse capítulo 1, sendo esses versos 16 e 17, por muitos teólogos, estudiosos, eles dizem que se a carta aos Romanos é o Everest, né? Os versos 16 e 17 do capítulo 1 seria o ponto mais alto das Escrituras. Então, para a gente perceber a importância desses 2 versos, né? Que o apóstolo, com a sua pena ali, escreveu para nós, inspirado por Deus, trazendo grandes verdades. Primeiramente, eu gostaria de dar um título para essa mensagem dessa noite, seria o Evangelho de Deus, porque o Evangelho ele é de Deus, amém? Muitos fazem o Evangelho do homem segundo o entendimento do homem, e até usam a Bíblia para referendar, para chancelar o seu desvirtuamento da palavra de Deus. Mas aqui nós iremos falar do Evangelho de Deus e como ele, ao longo do tempo, ele trabalhou nos corações e transformou vidas. E se nós estamos aqui nessa noite, é reflexo que esse Evangelho ele é poderosíssimo. E esse Evangelho ele é capaz de... Não há limite para esse Evangelho. Não há limite para esse Evangelho. Ele quebra todos os limites culturais, todos os limites que o homem possa vir a colocar diante da sua frente. Esse Evangelho, ele quebra tudo, porque ele é o Evangelho de Deus. Amém? E esse Evangelho, o que é esse Evangelho? Esse Evangelho, ele é a boa nova. É a boa notícia. É a boa notícia, não para todos, mas a boa notícia para aquele que está cansado, para aquele que está sobrecarregado. Quando nós olhamos, nós falamos, poxa, o Evangelho é a boa notícia, mas como que eu falo do Evangelho para as pessoas e elas não se importam, elas não curvam os seus corações, não curvam as suas cabeças diante de tão grande revelação? Mas quando nós vamos, nos escritos de Jesus, nos Evangelhos, nós vamos ver que tem que estar cansado e sobrecarregado. Não é o coração cheio de si, não é o coração cheio desse mundo que vai olhar para o Evangelho e vai dizer, eis aí uma boa nova, eis aí uma grande notícia. Não é. Nós testemunhamos isso às vezes quando nós vamos levar a mensagem, pregar para alguns amigos, alguns familiares, e nós vemos a forma que eles devolvem, né, para nós, com uma completa falta de entusiasmo em relação àquela notícia que nós passamos para eles. É porque, embora categoricamente
aqui inclusive no texto, pesquisando no original, nós observamos que é as boas novas de salvação por meio de Cristo, né? E é a boas novas, é a boa notícia, nem todos reconhecem como boa notícia. Que Deus, de forma graciosa, Ele esconde essa notícia de todos, de uma forma universal, e revela para os seus pequeninos. Aqueles que reconhecem que isso é uma boa notícia, o coração ele é aquecido, ele tem um coração devotado a isso. Ele não encara isso como mais uma notícia que saiu no jornal, mas essa é a grande notícia. Por quê? Por que é a grande notícia? Porque nós estávamos completamente afastados de Deus. E da forma que o curso da história seguia, não haveria remissão para nós, não haveria condição de salvação para nós. Por isso que é a grande notícia. Porque é alguém que está caindo de um prédio de 100 andares e que vai lá embaixo, tem um tanto de lança e fogo lá embaixo, e jacarés, e todos os tipos de animais perigosos, e essa pessoa está caindo lá de cima. E certamente ele vai se dar muito mal quando ele chegar lá embaixo. Então, o Evangelho, essa boa notícia, ele dá para aquele que está cansado e sobrecarregado um paraquedas. Ele dá um paraquedas. Então essa pessoa agora ela não cai, ela não vai ser extinta lá embaixo por todos aqueles apetrechos que podem tirar a sua vida. Então o Evangelho ele é poderoso. O Evangelho ele é a boa nova de Deus. Nós vemos em Marcos 1:15, diz assim, Jesus dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Em Marcos 8:35 diz assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Marcos 13:10 diz assim: mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações, para que aqueles que querem viver de uma forma, podemos dizer que aqueles que querem viver de uma forma que agrada ao Senhor, eles olham para o Evangelho e vêem no Evangelho um motivo de glória. Nós vemos aqui que Jesus ele fala do Evangelho, ele fala do reino de Deus sendo implantado. E nós vemos que o Evangelho ele não é somente uma notícia de salvação. Ele é a notícia, a grande notícia, ele representa isso. Mas o Evangelho, dentro dele, ele vai fazendo também uma série de denúncias. E uma das denúncias que nós vimos aqui nos versos que nós lemos é a denúncia do pecado, a necessidade do arrependimento. Jesus ele fala: arrependei-vos, crede no Evangelho, é chegada a hora, é necessário que vocês creiam. Então, qual seria a mensagem do Evangelho que Paulo trazia? Podemos ver em outras cartas do apóstolo, nós vemos que o que ele trazia para as multidões, o que ele trazia para a igreja, nós vemos lá em Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10, Paulo fazendo uma exposição para todos ali, e ele fala o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andades segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou,
estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então esse era o evangelho que Paulo pregava. Era o evangelho que dizia que nós éramos mortos espirituais, nós estávamos boiando em meio a um rio, podemos usar essa ilustração, e seguindo o curso desse mundo, era assim que nós seguíamos. E Paulo não se envergonhava de dizer esse evangelho. E Paulo parte para essa cidade de Roma. E nós vemos que, depois de todas as revelações que nós vimos em Atos capítulo 9, quando Jesus se apresenta para Paulo de uma forma completamente fora do propósito de Paulo, mas dentro do propósito de Deus. Paulo estava indo perseguir cristãos, para fazer aquilo que ele mais gostava. E o Senhor Jesus o encontrou e foi fazer aquilo que o Senhor Jesus mais gostava, que era salvar pecadores. E Deus encontra com esse apóstolo, e a vida dele é transformada. Quando nós vamos olhar em Atos capítulo 22, em Atos 18, nós vamos ver o Senhor enviando Paulo, dizendo para ele, olha, pregue, fala e não te cales, leve essa mensagem. Deus, primeiramente, dizendo, olha, eu vou te mandar para ser o pregador aos gentios. Então, quando nós vemos essa palavra aqui no verso 16, do envergonhar, né? Primeiramente, eu fui buscar o significado desta palavra. Ela diz que poderia ser ter acreditado, né? A pessoa ter acreditado em uma mentira e depois ela ficar sem chão. Ou ela ter vergonha de se identificar com alguém ou com uma pessoa, com um objeto. E Paulo, nós sabemos que ele se identificava com o Evangelho de Cristo. Paulo foi encontrado por Cristo. E nós vemos aqui, depois de todas as maravilhas que ele escreveu, que Paulo não se envergonhava de fato do Evangelho. E olha, quando nós vamos olhar o contexto da época, nós vemos o que eram os romanos, o que era a sociedade daquela época, e o que o Evangelho representava frente àquele poderio, aquela opulência do Império Romano, frente àquela sabedoria que os povos, o povo romano provavelmente também tinha pegado dos gregos ali também. Sabemos que os gregos também, eles queriam, não consideravam, né, quando Paulo pregou aos gregos, eles não consideravam o Evangelho. Né? Os judeus, eles queriam sinais, e os gregos, eles queriam ver sabedoria da parte de Paulo ali. E Paulo falou, olha, eu não estou aqui para isso, eu prego o Evangelho. Eu prego o Evangelho, ele é o poder de Deus. Eu prego o Evangelho e somente ele é poderoso. Eu não preciso falar mais nada. Eu só preciso mencionar sobre o poder da cruz, do Cristo crucificado, do Cristo ressurreto. Então, quando nós observamos tudo isso, nós vemos que Paulo poderia, chegando numa cidade daquela, cidade mais importante da época, ele poderia muito bem se envergonhar frente à fraqueza com que outros povos, os judeus, os gregos já tinham olhado para o Evangelho e visto aquilo como uma fraqueza. Ele poderia também se envergonhar frente ao líder máximo do cristianismo, que na visão dos pagãos,
o líder do cristianismo tinha morrido, e agora a sua ideia, o cristianismo tinha acabado. Paulo poderia ficar temeroso em relação a isso, ouvir críticas dos jornais da época, fazendo aqui uma comparação, né? Os noticiários da época dizendo sobre isso. Imagina, ele, o grande pregador do evangelho, chegando numa cidade e as pessoas não dando o menor crédito. Mas Paulo, ele vai e não se envergonha, porque ele sabe que o evangelho é o poder de Deus. Quando nós vemos em Marcos, capítulo 8, verso 38, diz o seguinte, e depois nós vemos que, de fato, ele entendeu a mensagem. Jesus dizendo que, pois todo aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, Paulo, ele foi beneficiado pelo Evangelho. O Evangelho o beneficiou, o encontrou. Infelizmente, nós vemos que há muita vergonha, né? Não só de forma, vamos dizer assim, dos pregadores, do clero, das pessoas que levam a mensagem do Evangelho, às vezes tem a tentação de modificar alguma coisa para tornar o Evangelho mais atraente para as pessoas. Mas às vezes nós como pessoas, no nosso dia a dia, como membros, como filhos de Deus, às vezes também nós nos envergonhamos do Evangelho. Nós colocamos o nosso testemunho à frente, nós queremos contar o nosso testemunho para as pessoas. Inclusive, lá em Ji-Paraná, eu tinha um grande desafio com um parente, que ele sempre falava isso. Não, eu tenho que ir lá na sua igreja, que eu tenho que contar o meu testemunho para os irmãos. Como se contar da nossa vida pregressa, da nossa vida feia, da nossa vida nojenta, da nossa vida horripilante, que era assim que era a nossa vida antes de conhecer Jesus, a nossa vida degradante, como se contar isso para as pessoas fosse a coisa mais importante. Como se a coisa mais importante é falar, é anunciar o Cristo ressurreto, é anunciar que as pessoas precisam confessar os seus pecados, que elas precisam se render a Jesus, que elas precisam se prostrar diante de Jesus. E quando às vezes a gente quer contar o nosso testemunho, a gente coloca uma pirotecnia, a gente coloca alguma coisa bonita para ficar palatável. E assim, o Jesus vai lá no finalzinho como se fosse só a assinatura final lá. Jesus era o token. Para quem trabalha com assinatura digital sabe do que eu estou falando. Era só a assinaturazinha embaixo lá, assinatura eletrônica lá. A pessoa fala de um tanto de coisa no final, e aí Jesus me salvou, pronto, acabou. Como se o Jesus me salvou fosse a coisa mais irrelevante, fosse a assinatura. O Jesus me salvou é o corpo do texto, é os parágrafos que tem que ser dito para esse mundo. É o que Paulo diz aqui em Efésios. Nós éramos filhos da ira de Deus. Andávamos segundo o curso desse mundo. Mas um dia Jesus me encontrou. Por mais que... E quando a gente eleva esse testemunho nosso e não coloca o elemento do Evangelho, conta só o nosso testemunho, porque como diz John MacArthur, o nosso testemunho não é o Evangelho. O nosso testemunho não é o Evangelho. O nosso testemunho, ele abre a porta, talvez, para a gente falar do Evangelho para as pessoas. Mas, como nós já fomos ensinados nessa igreja, se nós não falarmos do pecado, da necessidade do arrependimento e da eficiência de Cristo para perdoar pecados, nós não pregamos o Evangelho para as pessoas. Nós contamos uma linda história com um enredo que poderia virar um filme até, mas nós não pregamos o Evangelho. Então nós temos que tomar cuidado. Então, não só os pregadores podem correr o risco de não pregar o Evangelho, mas nós também, quando estamos no nosso dia a dia, como pessoas comuns, vamos dizer assim, afinal todos nós somos comuns, né? Diante de Deus. Somos comuns
natureza de filhos de Deus. Mas nós temos que tomar cuidado em relação a isso. Nós temos que levar essa mensagem com fidelidade, não importando o que irá acontecer. A impopularidade de um Cristo crucificado levou muitos a apresentar uma mensagem que é mais palpável para o incrédulo. Mas a remoção do escândalo da cruz sempre torna a mensagem ineficaz. O inofensivo evangelho também é um evangelho inoperante. E aí, Wilson ele diz o seguinte: o cristianismo é ferido mais na casa dos seus amigos. O cristianismo é ferido mais na casa dos seus amigos. Quem é os amigos do evangelho? Vamos dizer que os amigos, ele está se referindo à igreja. Infelizmente, a igreja os irmãos entendem que eu não estou falando de todos, né? Mas uma boa parte da igreja, ela fere mais o evangelho do que o mundo, porque ela distorce a mensagem bíblica. Então ela fere o evangelho, ela está ferindo o evangelho. É aquele beijo que beija a face do amigo, mas por trás o enfia uma lança. Assim são aqueles que negligenciam a palavra do Senhor. É aqueles que não têm fidelidade a essa mensagem. São os inimigos da cruz. Então nós vemos que Paulo ele não tinha motivo para se envergonhar. Nós vemos ali a palavra poder, que é o mesmo que a palavra dinamis, do grego, que é o poder inerente, que reside em uma coisa em virtude da sua natureza. O poder ele é inerente à natureza de Deus. Nós vemos que essa palavra dinamis, que é raiz da palavra dinamite, nós observamos uma coisa interessante. A dinamite, que é poderosa, ela é poderosa somente para destruir. Mas o evangelho, ele é poderoso. Ele também destrói pensamentos, ele refuta pensamentos errados, ele destrói as mentes que estão cativas ao pecado, ele quebra barreiras, mas ele também constrói. Ele é o poder que constrói também. Ele é o poder que edifica. Ele é o poder que equilibra. Então, o evangelho, ele é o poder de Deus. Quando nós estávamos fracos, quando nós estávamos por aí, esse poder veio a nós. Romanos capítulo 5, verso 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, nós vemos que quando éramos ainda fracos, Cristo já se dispôs por nós. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23, capítulo 1, né? Verso 23, diz assim: sendo de novo gerado, não da semente corruptível. Nós não fomos gerados da semente corruptível, mas nós somos gerados de quê, então? Nós somos gerados da semente incorruptível, pela graça de Deus viva e que permanece para sempre. Paulo, pregando aos Coríntios, diz assim, no capítulo 1, verso 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Para nós que estamos salvos, é poder de Deus. Isso é algo maravilhoso, amados. Maravilhoso. Essa palavra poder aqui, ela é atribuída também a Jesus na cura de doenças. E sabemos que Deus curou a nossa doença. Deus resgatou, fez uma cirurgia em nós e retirou de nós tudo aquilo que trazia uma parede de separação entre nós e o nosso Deus. Deus ele é o único que tem o poder de edificar pessoas. A salvação, nesse caso, ela
ela não vem por meio das nossas próprias boas obras. Ela vem de algo maravilhoso. Ela vem da boa obra do nosso Senhor Jesus. Só Ele pode apresentar algo para nós. Nós vemos também aqui, nós observamos que, diante do que foi narrado em Efésios, não tinha como Paulo se envergonhar do Evangelho. Não tinha como Paulo se envergonhar. Quando nós vemos, acho que na segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando ele vai fazer uma denúncia ali dos falsos pregadores da época, ele faz uma lista ali que ele levou 50 chibatadas, né? Ele apanhou de varas, ele foi apedrejado, e quando nós vemos ali que ele, em momento algum, ele se envergonha daquilo. Nós vemos que ele realmente estava disposto, porque ele realmente tinha recebido a revelação de Deus máxima. E não é o que nós vemos até hoje, nós vemos irmãos por esses países afora, aí, países que são fechados, que são inimigos do Evangelho, embora existam inimigos do Evangelho que não estão matando as pessoas fisicamente. Existem muitos inimigos do Evangelho que não querem matar as pessoas fisicamente, mas querem as manter vivas, saudáveis, com muita saúde e com muita força para negar a eficácia de Cristo. Às vezes nós achamos que os inimigos, os perseguidores, são apenas esses. Mas aqueles que tentam inocular o seu veneno, levando uma mensagem bonita, mas que levam as pessoas ao inferno, também são os inimigos do Evangelho. Eles também perseguem o Evangelho. E nós vemos essas pessoas por aí sofrendo, e até hoje nós temos mártires por causa do Evangelho. Nós não vemos mártires por outras causas sociais. Nós não vemos. No máximo, a pessoa faz um esforço ali, mas nós não vemos ninguém que é capaz de morrer por uma causa política, estando com a sua sanidade em dias. Mas aquele que recebe o Senhor, que está extremamente consciente, racional, que o mundo acha que aqueles que é capaz de morrer por essa mensagem, eles são irracionais, eles são malucos. Pelo contrário, eis o grande segredo do Evangelho. Malucos são exatamente esses que estão dizendo isso. As pessoas mais centradas, mais racionais, se eles de fato entenderam o Evangelho, eles vão entender que o Evangelho é uma boa causa para se morrer. Embora a nossa morte, como Marte, não justifica nada, mas ela glorifica o Senhor. A nossa morte, por causa do Evangelho, ela glorifica ao Senhor. Muitos, infelizmente, o mundo, a cultura, eles entendem praticamente que a forma da pessoa, eu vou dizer isso no próximo verso, nós já estamos entrando aqui no verso 17, né, onde Paulo fala que, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui na minha versão diz assim também, porque nele se descobre, nele está se referindo ao Evangelho. No Evangelho nós descobrimos a justiça de Deus. Alguns estudiosos dizem a integridade de Deus, a retidão de Deus. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, muitos infelizmente entendem, por aí quando nós vamos num velório, é como se a justificação da pessoa fosse a justificação pela morte. É assim que diz o R6 Pro. Como se a pessoa vive uma vida ímpia aqui nessa terra, uma vida que ela não se importa com nada o que diz respeito a Deus. Ela vive de uma forma como se Deus não existisse. E essa pessoa morre. E aí o que as pessoas dizem lá no velório? A mensagem que a gente mais ouve nos velórios realmente essa pessoa foi para o céu, foi encontrar com Deus. Ela foi para um lugar melhor.
É como se a justificação dessa pessoa fosse a justificação pela sua própria obra. Interessante. Interessante a gente perceber isso. Muitos pensam dessa forma. Então, o termo nele, ele se refere ao Evangelho. Está se referindo à justiça de Deus. Ela é a iniciativa justa, tomada por Deus ao justificar os pecadores consigo mesmo, concedendo-lhes uma justiça que não lhes pertence, mas que vem do próprio Deus. A justiça de Deus é a justificação justa do injusto, a sua maneira justa de declarar justo o injusto, através da qual ele demonstra a sua justiça e, ao mesmo tempo, nos confere a sua justiça. Ele o fez através de Cristo, o justo, que morreu pelos injustos. Como Paulo explica adiante, aqui, nós percebemos aqui esse texto, essa palavra sobre a doutrina da justificação, falada por John Stott, né? Ele fala que a justiça de Deus é a iniciativa justa tomada por Deus. Nós sabemos que essa doutrina da justificação, ela foi aí o divisor de água dentro do cristianismo. Então, nós entendemos que a justificação é um ato externo a nós. Nós não sentimos a justificação. Isso é um ato de Deus. Deus externo a nós. Deus, ele, vamos dizer assim, ele oferecendo algo. Deus, ele pagando para nós. Deus, ele pagando para nós, para que nós podermos achegar a Ele. A justificação é um documento jurídico. É algo que foi feito no trono de um juiz santo como Deus. Deus escreve, vamos dizer assim, declarado justo aqueles que colocam a sua fé em Jesus. A fé, ela é um instrumento da justificação. Então Deus, por meio dessa doutrina, por meio da justificação, Jesus ali podendo, aplacando a ira de Deus que estava sobre nós, Jesus se coloca como sacrifício perfeito. Deus era a única forma de nós termos acesso a Deus. E Ele como homem, 100% Deus, 100% puro, porque somente o sangue puro dele, somente Ele como oferta agradável, vindo do próprio Deus, poderia restabelecer esse vínculo nosso com Deus, que foi quebrado lá no Éden. Somente Jesus. Quantos muitos da época ali de 1517 ali entendia que as pessoas poderiam perder essa condição de justo. E ao perder essa condição de justo, que era assim que a Igreja Católica ensinava, essas pessoas elas tinham que partir para as indulgências. E nós sabemos como que era um comércio eficaz, o comércio das indulgências. Vendia-se muito ali para que as pessoas pudessem se tornar justos, pudessem comprar novamente essa condição diante de Deus. Imagina, para as pessoas comuns, homens letrados, que nós sabemos que tem dentro da Igreja Católica, pessoas muito letradas, vindo até aquele público das pessoas ali, pessoas simples, e aquelas pessoas falando sobre aquilo, aquele comércio, claro que entendemos que provavelmente não era provavelmente um comércio tão assim aberto, né? Mas uma coisa velada, né? Todos sabiam que a igreja aceitava aquilo, e a igreja até comercializava, né? Também fazia disso um comércio. A salvação das pessoas, a justificação das pessoas. E nós sabemos que esse monge, Agostinho, que era um monge na época, a forma que esse homem se sentia perturbado, porque ele, de manhã, era igual quando eu era jovem na Igreja Assembleia de Deus, né?
antes de me desviar da fé. Depois desviei e voltei quando os irmãos Batista me encontraram. Jesus me encontrou na Batista. Jesus me levou para lá. Jesus me levou para a sua igreja, na verdade, né? E a sensação que eu tinha, eu vou falar, não sei se os irmãos já teve isso, quando estava em outros lugares, mas a sensação que tinha é que quando eu estava na igreja eu era salvo, mas qualquer coisa que acontecia no meio do caminho eu perdia a minha salvação. Eu me identifico muito com essa mensagem quando eu li os escritos de Lutero, quando ele fala sobre aquela situação dele, de ficar perturbado em relação à salvação. E era também assim a minha vida como um jovem, que não tinha um entendimento. Mas Deus, de forma tão graciosa, preparou um lugar maravilhoso, uma igreja maravilhosa. Deus foi descortinando os meus olhos e me mostrando essa doutrina maravilhosa, a doutrina da justificação. E eu vou falar para vocês, irmãos, foi um bálsamo para a minha vida. Foi um bálsamo para a minha vida. Quando eu descobri que a minha situação, crendo em Jesus, depositando a minha vida, a minha confiança em Jesus, vivendo pela fé, quando eu olhei para trás e descobri que isso só tinha acontecido porque Jesus pagou os meus pecados. Ele cravou o escrito de dívida naquela cruz. E agora sim eu posso, diante de todos os meus acusadores, dizer: Jesus pagou o preço. Nada pode me separar do amor de Jesus. Nada pode nos separar, nenhum de nós, do amor de Deus. Foi pago a dívida foi paga. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Nós entendemos isso. Isso traz vida para nossas vidas. Isso traz segurança para nós. Quando nós lembramos dessa doutrina, quando nós estamos nos nossos momentos difíceis, nossos momentos de baixa, nós lembramos dessa doutrina, nós lembramos das doutrinas bíblicas, sadias da reforma. Nós falamos: puxa vida, que maravilha. E engraçado que isso traz um conforto para os nossos corações. Isso é gracioso. Isso é gracioso da parte de Deus. A fé ativa no poder divino que traz a salvação. É nesse ato soberano a justiça de Deus é revelada. Paulo, aos Filipenses, diz o seguinte: mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Em Romanos, capítulo 3, versos 21 a 24, diz assim: mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós vemos em 2 Coríntios, capítulo 5, 21, Paulo escreve que em Cristo nós de fato fomos feitos justiça de Deus. A nossa conta estava no negativo. Deus, o Deus homem, Jesus Cristo, além de cumprir os requisitos, de anular a nossa dívida, ele ainda colocou crédito na nossa conta. É com os créditos dele naquela cruz, conseguido por ele, que nós estamos aqui nessa noite. Não é porque nós somos melhores do que aqueles outros irmãos que não conseguiram estar aqui, ou aqueles que ao longo da caminhada desistiram. Não é por mérito nosso, é pelos méritos daquele que conquistou na dura cruz do Calvário. Assim também, como
essa justiça ela foi imputada em nós. Ela foi feita por imputação, assim como foi a Abraão. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, diz que o próprio Cristo se tornou justiça para nós. E aí diz o verso de fé em fé. Da fé de Deus, que faz a oferta, até a fé do homem que a recebe. Glória a Deus por isso. É da fé de Deus para a nossa fé que recebemos. Ou da fidelidade de Deus até a nossa fé. Isso é maravilhoso. E aí temos o texto áureo, da reforma, que é o justo viverá pela fé. Esse justo no original é o aprovado por Deus. E sabemos por que fomos aprovados. Em Romanos capítulo 5,19 diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos. Assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Glória a Deus por Cristo Jesus. Em Gálatas capítulo 3, verso 11, diz assim: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 10, verso 38, diz assim: mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Em Romanos capítulo 2, verso 13, diz assim: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E Paulo, quando ele fala o justo viverá pela fé, ele está citando Abacuque 2,14, nós sabemos. O justo viverá pela fé. O profeta, ele estava reclamando de Deus, porque Deus havia pretendido levantar os babilônios ali para ser a correção de Deus para o seu povo. Mas, como podia Deus usar o perverso para julgar o perverso? O povo dele que estava andando nos maus caminhos. Foi-lhe dito, então, que os orgulhosos babilônios, eles cairiam. Mas os justos israelenses, de uma outra forma, de toda forma, os justos viveriam pela fé. Isso é maravilhoso. Essa doutrina já estava lá no Antigo Testamento. Sabemos que os nossos irmãos que creram nesta mensagem, que creram no Cristo que viria, eles foram justificados da mesma forma que nós. Eles creram no Cristo que haveria de vir. E nós cremos no Cristo que veio. Isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso. E essa justificação, ela não é só para agora, essa justificação é para a nossa eternidade. Nós fomos declarados justos para todo sempre. Pecamos, ainda há sujeira do pecado em nossos pés. Mas diante do tribunal de Deus, os nossos pecados estão pagos. Então, concluindo aqui nessa noite, nós podemos entender o seguinte: o Evangelho, ele é o poder de Deus e nós não devemos duvidar disso. Somente o Evangelho é capaz de arrebentar corações orgulhosos e trazer esses corações cativos a Deus. Somente o Evangelho. Não é com o nosso testemunho bonito, não é com a palavra de filosofia, mas somente o Evangelho. Não é com a sabedoria do homem, não é com a sabedoria dos sábios, mas somente o Evangelho. O Evangelho é as boas novas de Deus para os homens. A mensagem que traz esperança de salvação para os desesperados, para os cansados e sobrecarregados do pecado. O Evangelho mostra como única saída a fé em Cristo. Cristo sendo nosso justificador, nada pode nos separar do amor de Deus. Fiquemos com isso para essa noite, amados. Não devemos esquecer disso. Que é no Evangelho que nós conhecemos essa justiça de Deus. E que nós somos justificados. E que todos os pecados foram pagos. E que nada pode nos separar do amor de Deus. Amém, queridos? Fiquemos de pé, vamos orar, agradecendo ao Senhor por este momento.